Muito obrigado, Denis, Maurílio, por ter aceito o convite. Denis já é velho de casa, esteve aqui no fórum do ano passado, já esteve várias vezes conosco. O Maurício teve esse ano com a gente, né, foi aplaudido e tivemos que trazer de volta. Então, por favor, pode começar. Deixe você fazer a primeira apresentação. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui novamente no Espírito Santo, de compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, comandante, permissão, ao falar com todos aqui. Sou coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, tenho 26 anos de corporação, dentre esses 26 anos, 16 anos dedicado às operações especiais, no Batalhão de Operações Especiais, no BOP do Rio de Janeiro, o qual eu exerci inúmeras funções, até o cargo de comandante, até o ano passado, né? Fiquei 2 anos e 9 meses no comando daquela unidade. Né? E minha carreira, né, eu posso identificar que eu sou um cara idealista. Acredito muito em tudo que eu faço. E sempre me dedico a entregar o meu melhor. Sempre. E como o tema aqui é o indivíduo, eu sempre fui o meu agente de mudança. A minha história é bem interessante, como de vários outros brasileiros. Venho de uma família classe média, né? Cresci com certa dificuldade, mas sempre meus pais me dando muitos valores familiares, bases da família que estão comigo até hoje e fizeram o que eu sou, como o cidadão brasileiro e como oficial da Polícia Militar. Perdi meu pai quando tinha 13 anos de idade e acho que a partir dali a minha mente começa a mudar e a pensar assim, eu tinha uma mãe com mais 2 irmãos e ela tendo que sustentar a casa sozinha, e eu começo a pensar, eu tenho que me dedicar a ajudar a minha mãe, de alguma forma. Fui para um curso técnico, um 2º grau técnico, fiz edificações no 2º grau, buscando já me encaminhar num trabalho técnico já para sair de casa, vou para o vestibular, e aí presto o vestibular para engenharia, arquitetura e para a Polícia Militar. Olha, que coisas tão parecidas. Passei para a arquitetura, mas passei também para a Polícia Militar. E olha que naquele momento eu não sabia o que era ser oficial da Polícia Militar, não tinha referência dentro de casa, mas escolhi a Polícia Militar. Sabe por quê? Porque na minha cabeça eu precisava sair da saia da minha mãe. Eu precisava tirar o peso do custo que eu dava a ela. E na Polícia Militar eu tinha uma ajuda de custo que na época de R$700. E para mim era um super salário. E entro na academia de polícia e super empolgado, vivendo aquela coisa toda de disciplina, de estar entre os melhores, de me dedicando ao máximo. Começo a ver homens correndo de calça e coturno, carecas, próximo à academia, e falo, quem é esse grupo? E me dizem, olha, não mexe com eles não, esses caras são do BOP. Eu falei, opa, mas o que eles fazem? Aqueles caras são de operações especiais, esses caras fazem o que ninguém consegue fazer. Então eles são os melhores? Então eu quero lá, eu quero estar entre eles. É isso que eu quero para mim, estar entre os melhores, sempre. Consegui sair 3º colocado na minha turma, e logo em seguida, ainda como aspirante, fiz o curso de operações especiais no ano de 2000. E desde então, venho me especializando dentro da corporação, dentro da Polícia Militar, que é a minha grande casa, e eu tenho orgulho de ser policial militar. É uma paixão que eu tenho. Alguns dizem que até uma cachaça, né, comandante? Que acaba virando para nós esse amor pela corporação. Vestimos realmente a nossa camisa de policial militar. Mas sempre nos primeiros anos, sempre operando, sempre na área operacional, entregando, performando. Só que chega um momento na nossa carreira que a gente precisa passar para a área de gestão. E eu não entendia direito muito isso, porque quando você é formatado para operar, né, para você entender que você precisa gerenciar aquela máquina, é difícil. Mas graças a Deus eu tive um mentor, que na época um comandante do batalhão viu em mim uma possibilidade de crescimento da área de logística e me tira da operação. E eu fico muito chateado. Naquele momento eu não entendi aquela mudança, mas foi fundamental. A partir daí, voltou? E a partir daí eu começo o meu crescimento dentro da área de gestão, de logística, vou fazer um MBA em gerenciamento de projetos na FGV, porque eu precisava adquirir equipamentos, porque eu sabia das dificuldades de quem estava lá na ponta da linha. Depois disso, eu passo
a crescer dentro da unidade, passo a ser subcomandante e vejo os outros grandes desafios e vejo que a academia é uma saída para melhorar os meus processos. E daí eu vejo um mestrado e vou de novo para a FGV e vou fazer um mestrado em gestão empresarial para buscar mais conhecimento, para melhorar ainda mais os policiais que estavam lá na ponta, que saem todos os dias de suas casas, entregando para a população a sua vida, a sua liberdade e a sua saúde. E aí muda o meu conceito e muda minhas experiências. Naquele momento, na gestão disso tudo, eu começo a ver outros parceiros meus no mestrado, trocando informações comigo, e eu começo a entender e a olhar como o mundo empresarial tem tanto a ver com o mundo policial e o mundo das operações especiais. E numa parceria com um grande amigo do mestrado, eu escrevo um livro, Todo Executivo Lidera Operações Especiais. E eu cresço ainda mais e começo a formatar uma doutrina de liderança, que chamamos de liderança extrema, para comunicarmos com os instrutores, com os policiais militares e com os empresários. O que é liderar um time de alto desempenho em contexto extremo. Isso é um pouquinho da minha história, isso é um pouquinho do que eu venho fazendo ao longo dos últimos anos, tanto dentro da corporação, como para o mundo empresarial, numa consultoria que eu tenho. Hoje, eu comando um batalhão na Polícia Militar, e nessa tarde, acabei de receber a notícia que eu estou indo para uma outra missão, volto para o mundo das operações especiais, né, e vou ser subcomandante do Comando de Operações Especiais. Ou seja, voltando de novo para aquele mundo todo de operações especiais. E toda vez são mudanças que acontecem na nossa vida, mas sempre temos que estar preparados para o novo, mas sempre olhando para nós primeiro. Obrigado, meus amigos, temos uma boa tarde. Obrigado, Maurílio, belas palavras. Denis. Bom, me colocaram numa mesa com um comandante do BOP. Eu queria então dizer que se eu disser alguma coisa que te incomode, eu já peço desculpas com antecedência. Uma coisa que tem me preocupado bastante na defesa da liberdade é o grau de vassalagem desse movimento com relação a certos modelos programáticos de governos e estados. Então eu ouvi algumas falas durante o evento falando em direita e esquerda. Talvez essa distinção já tenha feito algum sentido num certo momento da história, mas o grande diagnóstico não é o embate da direita contra a esquerda. O embate é do Estado contra o indivíduo. O grande problema é o coletivismo. E o coletivismo ele pode estar tanto à direita quanto à esquerda. É muito ruim ver o movimento liberal, é muito ruim ver o movimento libertário, conservador, entregue a pautas governamentais, cedendo na escolha de quem vai ser o melhor dono da coleira, e não debatendo formas como nós vamos nos liberar das coleiras. Talvez em algum momento da história desse recém-nascido movimento na luta pela liberdade do indivíduo no Brasil, a gente vai ter que restaurar um movimento não liberal, não libertário, não conservador, mas um movimento abolicionista. Movimento abolicionista de libertar escravos e servos de estruturas estatais, que são fortemente sedutoras, o que explica em grande medida o que tem acontecido no Brasil. Pessoas que vêm dizer aqui que determinados governos são salvadores porque têm certos valores, porque dizem certas coisas, os outros governos não, porque não dizem certas coisas, mas quando eu vou aos atos, àquilo que é realizado, eu só vejo avanço progressivo sobre as liberdades individuais. E não existem donos melhores ou piores para seres humanos que se pretendem livres de fato. A ideia aqui é tirar o jugo do Estado que pesa sobre nós
que promete mundos e fundos à custa de uma dizimação do critério de existência dos indivíduos. É o coletivismo que vê em cada um de vocês um meio para a realização de outros fins, e não um fim em si, em cada um de vocês, que tem destruído esse país, mas não só esse país, porque as teses coletivistas avançam mundo afora. Então eu quero ver o dia no qual nós não vamos receber políticos com a deferência que em geral nós recebemos, mas nós, os indivíduos, vamos ser recebidos com a deferência que nós merecemos por esses agentes que foram colocados lá para proteger, antes de tudo, as liberdades individuais que nesse país há séculos não têm sido protegidas. Não venham com o discurso hipócrita de dizer assim, até o governo fulano de tal, e vamos esquecer os 4 anos que passamos, porque muita coisa ficou por ser feita. Muita coisa. E é preciso ter um mínimo de brio, um mínimo de vergonha na cara para fazer uma boa defesa da liberdade que independa das cores do regime tirânico estatal que se impõe sobre nós. Eu não aguento essa conveniência de natureza política, cada um tentando buscar o seu espaçozinho na rede social, nas mídias, para ser ensaboado, para ser amaciado por regimes coletivistas, independentemente das cores que portam. Nenhum direito seu pode se tornar uma obrigação para quem quer que seja. Nenhum. Quer protestar, quer gritar, quer xingar, é um direito de cada um de nós e deve ser preservado. Desde que esse protesto, desde que essa manifestação não se torne, sob nenhuma hipótese, ataque à liberdade dos outros que simplesmente não querem participar deste movimento. É inadmissível que o movimento liberal, em larga medida, tenha aderido a um discurso coletivista a pretexto do bem. Nós precisamos fazer o bem por esse país, por isso nós podemos rifar liberdades. Essa é a forma ideal de criar modelos tirânicos de existência. E elas não podem ser admitidas entre defensores da liberdade. O que vai acontecer no Brasil, e já está acontecendo, é que o termo liberal, já assim como aconteceu nos Estados Unidos, está sendo, e será, é inevitável, cooptado por coletivistas gourmet. Aqueles que têm sempre uma boa desculpa na ponta da língua para rifar a liberdade do outro em nome de ideias extraordinárias. Se você tem uma ideia muito boa para o seu país, se você tem uma ideia muito boa para a sua nação, e para implementá-la você precisa usar a força, faça um favor para todos nós, abra mão da sua ideia. Muito obrigado, era isso. Bom, obrigado, Denis. É por isso que a gente sempre te chama, você sempre fala com muita franqueza, então, enquanto Alexandre de Moraes permitir... Você não vai me prender, não, né? Jamais. Não posso concordar. Desculpe alguma coisa. Maurílio, vamos lá. Você é policial, né, e já participou de várias operações em comunidades mais pobres, né, muitas até dominadas pelo tráfico. Né, e nessas comunidades é muito comum se esperar que o Estado faça alguma coisa, né, para melhorar alguma qualidade de vida daquelas pessoas que estão lá. Mas a gente deve esperar que instituições façam isso, gerem essa mudança, ou você acredita que o próprio indivíduo pode ser um agente transformador dessa realidade? Nós trabalhamos no Batalhão de Operações Especiais, principalmente no quesito homem. Nosso principal fator do combate é o soldado. É nele que eu trabalho em relação a entregar o seu melhor. O primeiro homem, você quer transformar alguma coisa, primeiro transforme você. Isso é quase que um mantra que estabelece dentro... Opa, voltou. Dentro da nossa estabilidade do BOP. E isso faz com que ele se entenda
como um agente de mudança. Mas ele olha primeiro para ele, como eu olhei para mim em todas as etapas da minha vida. E quando eu chego numa comunidade carente, que infelizmente muitos de nossos políticos não têm noção do que acontece lá, não têm noção de como é, e quando a gente estuda um pouquinho de segurança pública, a gente vê que alguns locais são como os black spots, né? São áreas que o Estado praticamente não tem todo o seu poder soberano, como o Estado-nação, e quem vai lá somos nós. Eu acredito e vejo muitas iniciativas individuais de pessoas que têm, entregas maravilhosas dentro dessa comunidade, e vejo a contrapartida, grandes organizações querendo, não, você só vai conseguir fazer isso se for através de mim. Parece que eles querem, né, criar como se fosse gados para controlar aquele grupo, e olha, você não tem como sair daí, só através de mim, você precisa de mim, coitadinho de você. Mas eu acredito que as pessoas que conseguem disruptar isso e crescer e avançar, esses são os exemplos que nós precisamos tirar de lá e mostrar, olha, o Estado tem sua parcela de responsabilidade, sim, mas primeiro você tem capacidade muito maior de sair dessa bolha. A quem interessa essa bolha? Talvez é uma questão que eu coloque aqui. Muito bom, muito bom. Denis, eu andei pensando esses dias, né, como que determinados indivíduos, né, impactam muito mais a minha vida do que qualquer presidente ou político que tenha passado pelo Brasil, né? Steve Jobs, por exemplo, né, inventou o smartphone. Eu uso o tempo todo para trocar mensagem, redes sociais, para pedir comida, até fazer compra de supermercado eu faço pelo meu celular, uma invenção de um indivíduo. Energia elétrica também foi inventada por um indivíduo, possibilitou tudo isso. Por que que o indivíduo, né, no âmbito privado, ele tem mais condições de identificar problemas e criar soluções do que o Estado? Olha, tem acontecido um fenômeno muito interessante, que é o surgimento de uma geração de milionários, meninos de 12, 13 anos, que ficam milionários com 1, 2 anos de internet, e a explicação disso é muito simples. Você não tem regras estatais, burocracia estatal, impedindo o menino de entregar um conteúdo que as pessoas querem consumir. Muito rapidamente, gera-se prosperidade. Um dos maiores fatores para a tragédia humana que nós vivemos, de diversos grupos, é exatamente a presença do Estado, porque o Estado depende da desgraça dos indivíduos para se justificar. Nenhum grupo coletivista quer realmente resolver os seus problemas, porque isso inviabilizaria a sua própria existência. Ou seja, quando você vê o modo como é feito o combate ao racismo no Brasil, ou a violência contra determinados grupos, os gays, os negros, os quilombola, etc., etc., não se trata da resolução do problema, mas da evisceração do problema e da retroalimentação do problema, porque isso dá voto aos borbotões, isso dá microfone, isso dá mídia. Quando você vem para avançar sobre soluções, vejam, por exemplo, vocês, o que foi feito pela educação brasileira nos últimos 30, 40 anos? O que foi feito pela educação brasileira? Eu digo a vocês, nada. Nós retrocedemos em todos os índices. O Brasil é um dos piores países do mundo em termos educacionais. Nós somos especialistas em formarmos analfabetos e analfabetos funcionais. A massa de analfabetos funcionais e analfabetos no Brasil chega a 70%. Como é que você salva um país assim? Um país no qual é muito mais fácil sentir do que pensar. Quando você impede, pela própria presença do Estado, a possibilidade do surgimento de uma massa crítica, é impossível avançar. 30% da nossa população universitária é analfabeta funcional. Numa sociedade dessa, existe um critério de sucesso: quem grita mais, quem sente mais, independentemente dos fatos e da realidade. É o famoso sentimentalismo que impede o pensamento. Então, num país como o nosso, sentir, e olha que sentir é uma coisa tão subjetiva, sentir vale muito mais do que pensar. E quanto mais você grita, mais espaço você tem. O que significa dizer, se vitimizar passa a ser um exercício de fé.
Depender passa a ser um exercício de fé. São os vitimólogos. É preciso, numa sociedade assim, dizer que você sofre de alguma coisa. E você está sempre competindo com o outro, que vai dizer que sofre mais que você, e que, por isso, alguma reparação deve ser dada, sempre à custa do outro, sempre avançando sobre o outro. Você cria uma rede, a crítica parasitária, celebrada por uma classe política que vive à custa da desgraça dos seus eleitores. Muito bom, muito bom. Maurílio, você é um indivíduo que é um agente de mudança ali dentro do seu meio, né? E para isso você até buscou coisas fora da caixa. Você fez mestrado em gestão, né, para tentar aplicar conceitos de liderança e gestão empresarial dentro da polícia, para fazer alguma diferença lá, trazer algum impacto. O que esse aprendizado te trouxe? Como que essas duas coisas se comunicam, né? Os conceitos que você aplica lá na polícia e os conceitos de uma gestão empresarial, dentro de um contexto empresarial? A oportunidade que eu tive, né, de fazer esse mestrado junto na FGV, junto com outros gestores, me deu a possibilidade de olhar um pouco como eles gerenciavam uma empresa e como a gente gerenciava a Polícia Militar. Será que seria possível eu pegar essa gestão empresarial, né, que foca em resultados, e olhar dentro da corporação e buscar semelhanças e entregas também semelhantes? Será que seria possível pegar alguns conceitos aplicados e tentar ajustar e aplicar também na Polícia Militar? E foi uma grande surpresa minha que, sim, é possível. Mas você tem que se deixar permitir testar, aprimorar, aperfeiçoar, mas sempre buscando a melhora da nossa entrega, que a gente entrega a segurança. Todos os dias que a gente sai de casa, a gente não quer trocar tiro com o marginal da lei. A gente quer também a paz. A gente quer estabilizar uma área. E quando eu consigo pegar pequenos detalhes, e são pequenos, não precisa ser amanhã tentar mudar todo o contexto. Faz pequenas coisas. Pequenas coisas como, por exemplo, eu faço um reconhecimento formal para o meu policial, todos os semestres, todos os trimestres, em relação aos melhores policiais. Eu faço uma gestão de pessoas, onde eu faço uma questão muito simples. Todos os dias, eu tenho uma relação de aniversariantes aqui, onde eu ligo para o policial. E tenho respostas assim, muito engraçadas. Os policiais, não, é trote, quem está me ligando? Ah, não é o senhor não. Aí me desliga na minha cara e depois, pô, comandante, é o senhor mesmo? Porque na nossa hierarquia, um coronel ligar para um soldado, às vezes pode parecer coisa muito distante. Mas quando eu faço isso, eu mostro que ele, na verdade, deixa de ser apenas uma patente. Para mim, é um indivíduo, é uma pessoa. E olhar a pessoa como um indivíduo, eu dou para ele uma valorização que é uma entrega, que é uma confiança, e eu valido ali a minha liderança. Pequenas ações que fazem a diferença. Os detalhes fazem a diferença. E quando eu consigo aplicar esses conceitos, né, que estão estudados e botar em prática na minha vivência, tanto na maneira interna como externa também, né, para a nossa entrega, para o cidadão de bem na rua, o resultado é reconhecimento, é excelência, é uma qualidade de serviço policial militar. Bacana. Denis, é impossível olhar para você e não lembrar da velha doida, da Ayn Rand. Então, não tem como escapar, né? E a Ayn Rand, nas obras dela, A Revolta de Atlas, A Nascente, ela fala que o objetivo mais alto do indivíduo é a busca da própria felicidade, né? Então, o indivíduo está no centro do próprio objetivo. Como que esse pensamento, né, que ela destrinchou e chama de egoísmo racional, como esse pensamento egoísta, que pensa primeiro na autorrealização, traz benefícios para o entorno? Você sabe que uma das coisas que eu mais temo na minha vida é gente voluntariosa. Gente voluntariosa é um troço que geralmente sai caro demais. Porque geralmente essas ações voluntárias vêm recheadas de contrapartidas escondidas, que daqui a pouco eles estão dentro da sua casa dizendo o que você deve comer porque eles te ajudam. Então eu gosto muito das pessoas eficientes, pouco das pessoas caridosas. Talvez o que a gente tenha que aprender, até um jabazinho, tem um livro que, para mim, eu sou um defensor radical da liberdade. Se eu pudesse, mas eu jamais faria isso, obrigar
alunos do ensino médio no Brasil a lerem um único livro, seria A Virtude do Egoísmo, que está aqui sendo vendido aqui no espaço. E eu tive a honra de prefaciar o livro na sua versão em português. A Virtude do Egoísmo é um livro maravilhoso para dizer sobre a necessidade de retomarmos uma existência egoísta racional. Não o egoísmo do tipo que vê o outro como um meio de realização de um projeto pessoal, que coloca o outro naquilo que na filosofia a gente chama como uma coisa, reificar o outro, coisificar o outro. Então eu não olho para você como um fim em si, eu olho para você como um meio de realização de outra coisa, e aí nós criamos uma ética terrível que é, bom, se eu sou um meio de realização de um projeto do Denis, logo o Denis passa a ser, potencialmente, no mínimo, um meio de realização para o meu projeto. Logo, estamos todos violentando a natureza dos indivíduos em função de projetos maravilhosos, que são sempre distorcidos, obviamente, porque não respeitam a individualidade de cada sujeito. Agora, ser racionalmente egoísta não significa dizer ignorar os outros, ignorar as outras pessoas, virar a cara para as necessidades dos outros, mas colaborar com as outras pessoas na medida em que isso faz parte do meu horizonte moral. Tem sempre uma metáfora objetivista, né, dessa filosofia da Ayn Rand, que é a metáfora do avião despressurizado. Ontem nós tivemos grandes emoções para pousar aqui em Vitória, e eu estava esperando cair a máscara para eu filmar e fazer um post sobre isso. Felizmente não precisou. Mas quando o avião... Foi uma piadinha tétrica. Quando o avião está despressurizando, você primeiro coloca a máscara em você. Primeiro você cuida daquilo que te cerca, do seu interesse. Depois você vai cuidar, inclusive, da vida do seu filho, da sua esposa, seja lá do que for. No modelo coletivista, no modelo altruísta de existência, o que nos pedem é sacrifique-se, mate-se para a realização do outro. Eu digo que todo sofrimento para idiota é pouco. Então aquela tia que fica reclamando da vida na cozinha, eu faço tudo para todo mundo e ninguém me respeita, é o sofrimento que a senhora merece. Porque na medida em que você tirou o foco da sua existência, do seu bem-estar, para num segundo momento, dentro do seu universo de bem-estar, contemplar as outras pessoas, você inverteu uma ordem absolutamente natural que contraria inclusive a própria existência de tudo que vive. Portanto, não é ser um egoísta canalha, não é ser um egoísta irracional, um brutamontes pisando sobre as pessoas, mas um egoísta que entende poder colaborar quando isso faz parte do seu horizonte moral. Muito bom, muito bom. Quem não ama a si mesmo dificilmente ama outras pessoas, né? Não, é verdade. A própria Ayn Rand vai dizer que para dizer eu te amo, eu antes falo eu. Não, cara, eu não sou, desculpa, eu me entusiasmo. Eu amo, e isso significa o quê? Que eu me dou completamente a você. Eu me aniquilo em nome do nosso amor. Burro merece ser chifrado. O amor é antes de tudo, claro, o amor é antes de tudo um amor de quem ama. Eu sou o principal desse processo e você, enquanto é amado por mim, é uma continuação, é uma extensão daquilo que eu posso te oferecer. Um amor que pede do outro tudo, inclusive a vida, desculpa, não é amor, é uma violência contra o indivíduo. Muito bom, muito bom. Denis, Maurílio, muito obrigado pela participação. Muitos aplausos para Maurílio Nunes e Denis Xavier.